Shalom, bom dia, e a graça e a paz do Senhor Jesus, o Messias Yeshua, esteja sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Rinaldo Jobe, líder do Ministério Tesouros Eternos, Casa de Oração aqui em Primavera do Leste. Estamos vivendo a jornada de 60 dias das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração do Eterno. E agora nós estamos, neste episódio, falar sobre aliança entre gerações. Anteriormente, nos episódios passados, nós recorremos às ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos com a disciplina, removemos os escombros e preparamos o coração para a reconciliação. Agora, seguimos avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar preso às perdas do passado. Ele quer reconstruir nossas vidas, nossos relacionamentos, nossa família e a nossa comunhão. Hoje chegamos ao 27º dia do mês de Ave e o Senhor nos conduz a um tema que ultrapassa a nossa própria vida. O tema desta mensagem é alianças entre gerações. E para isso eu quero embasar lendo Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E os escreverás nos umbrais das tuas casas e nas tuas portas. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Salmo de número 78, 5 e 6. Salmos de número 78, 5 e 6. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que as transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Que texto maravilhoso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Esses textos são textos fundamentais, maravilhosos, que nos vai trazer uma orientação hoje sobre aliança entre as gerações. Até aqui aprendemos a reconstruir o coração, os relacionamentos e a verdade, a responsabilidade. Nós aprendemos sobre a generosidade e a casa. Agora, Deus nos faz uma pergunta ainda maior. Qual é esta pergunta? O que estamos entregando para a próxima geração? Porque ninguém vive apenas para si. Cada geração recebe uma herança
interpreta esta herança e entrega alguma coisa para aqueles que vêm depois. Esta é a razão por estarmos aqui, deixarmos um legado para a próxima geração. Transmitirmos muito mais do que bens materiais. Devemos transmitir valores. Nos preocupamos muito em transmitir riqueza. Glória a Deus pelas riquezas, mas muito mais do que riquezas, Deus quer que nós venhamos transmitir valores. Devemos transmitir maneira de pensar, transmitirmos exemplos, transmitirmos para a próxima geração hábitos, memórias, transmitir também, porque muitas vezes nós transmitimos feridas quando elas nunca são tratadas. É por isso que este tema é tão importante. A próxima geração poderá receber de nós fé ou incredulidade, vida plena, saúde ou feridas. Poderá receber de nós sabedoria ou confusão. Nós podemos deixar uma herança de verdade ou um silêncio, uma herança de mentira. Responsabilidade ou negligência. Nós deixaremos para a próxima geração seguir os nossos passos. Nós precisamos pensar que nós vamos deixar para a próxima geração um legado de gratidão ou uma herança de murmuração. Nós deixaremos valores que eles poderão usar e servir ao próximo, ou nós deixaremos aqui uma geração egoísta. Nós deixaremos reverência ou apenas aparência religiosa. Nem tudo que recebemos deve ser repetido. Existem fundamentos preciosos que precisam ser preservados, mas existem escombros que precisa terminar nesta geração. Eu tenho um propósito. A partir de mim, não haverá divórcio, não haverá adultério, não haverá infidelidade, não haverá injustiça, não haverá droga, não haverá vícios, não haverá crime, não haverá injustiça. Por quê? Porque eu estou permitindo que o Senhor trabalhe em mim, reconstrua em mim, para que eu possa deixar para a próxima geração valores. Essa é uma verdade que transforma a nossa maneira de olhar para a história da nossa família. Honrar nossos pais, avós e antepassados não significa declarar que todas as escolhas estavam corretas. Honrar também não significa repetir os padrões que produziram sofrimentos. A verdadeira honra reconhece o bem que nós recebemos dos nossos pais, agradecemos pelas sementes de fidelidade que eles nos deram, mas também trata com verdade aquilo que foi prejudicial e vamos abandonar e vamos construir algo novo e diferente. Para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos recebam um legado mais saudável do que aqueles que nós recebemos, que nós encontramos dos nossos pais. Essa é a missão da reconstrução. Não apenas levantar nossos próprios muros, mas impedir que as mesmas ruínas sejam entregues novamente à geração seguinte. Estamos muito próximo de Rosh Kodesh, o mês de Elul que irá se iniciar. O mês tradicionalmente associado ao arrependimento, ao exame do coração e à preparação para os dias solenes. Essa proximidade possui um significativo profundo. Antes de entrar em Elu, Deus nos chama a olhar para aquilo que estamos construindo dentro da nossa própria história. Em alguns ciclos de leitura diária, este período acompanha a Paraxá Shoftim, a Paraxá Juízes. Nela encontramos a orientação para que o rei de Israel mantivesse consigo uma cópia da Torá e a lesse continuamente. O rei não podia criar uma verdade conveniente para a sua geração. Era preciso submeter à palavra que havia recebido. Olha que princípio extraordinário. Cada geração recebe uma herança,
Mas essa herança precisa ser examinada novamente à luz das Escrituras antes de ser transmitida. Nós não somos donos da verdade, somos administradores dela. É exatamente por isso que Deuteronômio 6 ocupa um lugar tão central nas Escrituras. O texto começa com uma das declarações mais importantes da fé bíblica: Shema Israel. A palavra Shema significa muito mais do que simplesmente ouvir um som. Ela comunica ouvir com atenção, receber, obedecer. Deus estabelece uma ordem muito clara. Primeiro ele fala, depois a geração presente ouve. A palavra entra no coração. Em seguida, essa geração ensina. Então, a próxima geração aprende a caminhar. Percebeu como isso é importante? Antes de ensinar aos filhos, Israel precisava ouvir. Não podemos transmitir com saúde aquilo que nós mesmos ainda não estamos dispostos a viver. Uma geração que apenas repete frases religiosas, mas não submete sua própria vida à palavra de Deus, corre o risco de transmitir apenas uma tradição vazia, sem testemunho verdadeiro para a próxima geração. Logo depois, Deuteronômio acrescenta: estas palavras estarão no teu coração. Antes de ordenar que os pais ensinem os filhos, Deus fala do coração dos adultos. Essa sequência é decisiva. A primeira escola da próxima geração não é a sala de aula, é o caráter da geração anterior. Os mais jovens observam muito mais do que nós imaginamos. Eles percebem como tratamos as pessoas, como somos contrariados, como administramos os recursos, como reagimos aos erros, como pedimos perdão, como falamos de quem pensa diferente, como cumprimos nossas promessas. A próxima geração não recebe apenas aquilo que ensinamos com palavra, ele recebe principalmente aquilo que repetidamente demonstramos com a nossa vida, com o nosso testemunho. É justamente por isso que o Senhor continua dizendo na sua palavra: deve ser ensinado, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, mostrando que a verdadeira transmissão da fé acontece no cotidiano, não apenas em momentos especiais na igreja, ou em salinha de aula, ou em cultinho. Na minha igreja isso nem existe mais. Desde 2006 que nós extinguimos isso da nossa congregação. Responsabilidade dos pais, ensinar a palavra e viver a palavra para que os filhos aprendam a temer a Deus. Deuteronômio capítulo 6 continua afirmando que essas palavras devem ser ensinadas diligentemente aos filhos. O texto utiliza uma expressão que transmite a ideia de ensinar de maneira constante, cuidadosa e intencional. Não se trata de mencionar a palavra apenas em uma reunião semanal. Ela precisa tornar-se parte da rotina. Enquanto a família está sentada à mesa, durante uma caminhada, ao final do dia, logo pela manhã, quando surge uma decisão difícil, quando alguém enfrenta uma perda, quando chega a uma vitória, quando é necessário pedir perdão, quando a oração é respondida, quando precisamos esperar o tempo do Senhor. É exatamente no cotidiano que a fé deixa de ser um conceito e passa-se a tornar-se um modo de vida. Os grandes príncipes das Escrituras deixaram registrados para nós algo que precisa ganhar forma nas nossas pequenas escolhas de todos os dias. Esse ensino também nos ajuda a compreender a diferença
entre mandar e ensinar. Mandar é simplesmente dizer, faça porque eu estou mandando. Ensinar é explicar o princípio, é mostrar a razão. É ajudar a pessoa a compreender como aplicar aquele ensinamento quando precisar tomar decisões sozinha. Ensinar é verdade que existe momentos em que uma orientação direta é necessária, principalmente quando há risco ou necessidade de proteção. Mas a formação espiritual não pode permanecer apenas nesse nível. Nosso objetivo não é produzir pessoas dependentes da presença constante de outra autoridade. Nosso objetivo é formar homens e mulheres capazes de caminhar com temor do Senhor, discernimento e responsabilidade, mesmo quando estiverem sozinhos diante das escolhas da vida. Nesse ponto, o estudo nosso apresenta uma importante contribuição da tradição dos sábios judeus. Pirkei Avot, a ética dos pais, inicia afirmando que Moisés recebeu a Torá no Sinai e a transmitiu a Josué. Josué transmitiu aos anciões, os anciões transmitiram aos profetas, os profetas transmitiram aos homens da grande assembleia. Essa tradição não substitui os textos das Escrituras. Ela ilustra como o judaísmo compreendeu a responsabilidade de preservar e transmitir o ensino recebido. Há um princípio muito valioso neste exemplo. Cada geração ocupa apenas um elo na corrente. Ninguém é dono da verdade. Somos responsáveis por recebê-la com fidelidade e transmiti-la com responsabilidade. Quando uma geração recebe e não transmite, a corrente é interrompida. Quando transmite algo diferente daquilo que recebeu das Escrituras, a corrente é alterada. Por isso, precisamos de humildade. Nossa missão não é inventar uma nova verdade, é permanecer submisso à palavra do Senhor, compreendê-la corretamente e entregá-la com fidelidade à geração seguinte. Mas transmitir não significa repetir tudo automaticamente. Aqui existe um cuidado muito importante. Precisamos aprender a distinguir entre mandamentos bíblicos, princípios permanentes, tradições comunitárias, costumes familiares e preferências pessoais. Nem tudo possui o mesmo peso. Às vezes, uma família transforma um costume em um mandamento. Outras vezes, uma preferência pessoal passa a ser apresentada como se fosse uma ordem do próprio Deus. Essa confusão produz cargas desnecessárias sobre os mais jovens. É saudável podermos dizer com clareza: este é um mandamento das Escrituras. Esta é uma interpretação. Este é um costume da nossa família. Esta é uma aplicação pastoral. A verdade nunca perde a força quando é apresentada com honestidade e humildade. Pelo contrário, a clareza fortalece a confiança e impede que tradições humanas ocupem o lugar da palavra do Senhor no coração dos nossos filhos. Deuteronômio capítulo 4 amplia ainda mais essa responsabilidade ao falar dos filhos e dos filhos dos filhos. A fidelidade de Deus deve alcançar mais de uma geração. Os avós possuem um papel precioso nesse processo. Pode transmitir histórias, orações, conselhos, memórias, testemunhos, exemplo de perseverança. Entretanto, o estudo também lembra que os avós precisam respeitar a responsabilidade dos pais. A aliança entre gerações não deve transformar-se em disputa por autoridade.
Quando as gerações cooperam, os mais jovens recebem raízes para permanecer firmes e, ao mesmo tempo, espaço para crescer. O Salmo de número 78 apresenta outro fundamento extraordinário. O salmista declara que a geração presente não esconderá dos filhos os louvores, o poder e as obras do Senhor. Observe como algo é importante. A Bíblia não esconde os erros das gerações anteriores. Ela conta as vitórias, mas também registra os fracassos, os momentos de obediência e os períodos de rebeldia. Isso ensina-nos que testemunho não é propaganda familiar. Uma história madura pode dizer: nós erramos, sofremos as consequências, o Senhor nos corrigiu e aprendemos esse princípio. Quando contamos apenas sucesso, os mais jovens podem imaginar que uma vida de fé nunca enfrenta crises, dúvidas ou processos. Mas quando mostramos a fidelidade de Deus, atuando também durante as dificuldades, ensinamos uma fé muito mais profunda e verdadeira. Esse mesmo princípio aparece em Êxodo capítulo 12. Durante a celebração da Páscoa, Deus organizou tudo de maneira que os filhos perguntassem sobre o significado daquela cerimônia. A pergunta nunca foi vista como ameaça. Se tornou-se uma oportunidade para transmitirmos a história da redenção. Uma família espiritualmente saudável não teme perguntas sinceras. Ela acolhe estas perguntas, conversa, explica, orienta, permite que a nova geração compreenda os fundamentos da fé de maneira consciente. E é justamente essa responsabilidade de preservar a memória, responder às perguntas e impedir que a próxima geração cresça sem conhecer verdadeiramente as obras do Senhor. Porque quando fazemos com clareza, nós damos continuidade para a próxima geração caminhar no mesmo entendimento, na mesma revelação, na verdade do Senhor. Ao chegarmos a este ponto, nós percebemos que Deus nunca desejou que a fé fosse vivida por apenas uma geração. Ela precisava atravessar as gerações. Por isso, Josué 4 apresenta uma cena profundamente significativa. Depois da travessia do Jordão, o Senhor ordena que 12 pedras sejam retiradas do leito do rio e colocadas como memorial. Essas pedras não possuíam poder em si mesma. Elas serviriam para despertar uma pergunta no futuro. Quando os filhos perguntassem o que significam estas pedras, os pais responderiam, contando como o Senhor abriu o Jordão e conduziu Israel para a terra prometida. Perceba o princípio. A memória precisava permanecer viva, não para alimentar a nostalgia, mas para fortalecer a confiança das gerações futuras. Toda família pode construir memórias responsáveis, uma fotografia, uma carta, um diário, uma data importante, uma oração respondida que seja registrada, um testemunho escrito. Essas memórias não substituem a fé. Elas ajudam a lembrar a fidelidade do Eterno e oferecem oportunidades para ensinar aqueles que virão depois. Logo em seguida, a palavra apresenta um dos textos mais solenes do livro de Juízes. Deus, depois da morte de Josué e da geração que havia presenciado as grandes obras do Senhor, surgiu outra geração que não conhecia o Eterno, nem aquilo que ele havia realizado por Israel.
Isso não significa necessariamente que nunca ouviram falar das histórias. O problema era mais profundo. Aquelas obras já não governavam suas decisões. A memória havia deixado de produzir o compromisso. Esse texto nos leva a fazer perguntas importantes. Será que a geração anterior contou apenas os acontecimentos, mas não explicou o seu significado? Será que viveu de maneira incoerente? Será que deixou de preparar sucessores? Ou será que a geração seguinte simplesmente escolheu outro caminho? A Bíblia não responde todas essas perguntas, mas deixa uma verdade muito clara. Os adultos possuem a responsabilidade pela resposta que dará ao chamado de Deus aos seus filhos e à próxima geração. A fidelidade não pode ser herdada automaticamente. Ela precisa tornar-se uma decisão pessoal. É justamente nesse ponto que eu quero apresentar uma das declarações mais fortes da nossa jornada nesses dias. Não entregar os mesmos escombros para a próxima geração. Toda família transmite padrões. Alguns devem continuar. A fé, a hospitalidade, o amor às escrituras, o trabalho, a perseverança, a generosidade. E esses devem ser transmitidos à próxima geração. Mas outros precisam terminar. O silêncio diante do erro, a dificuldade de pedir perdão, a desorganização financeira, o autoritarismo, a agressividade verbal, a manipulação religiosa, a ausência, a falta de diálogo. A frase sempre foi assim na nossa família nunca transforma um comportamento errado em correto. Esses tipos de escombros nós não vamos transmitir para a próxima família. Honrar as gerações anteriores pode significar justamente possuir coragem para interromper aquilo que lhes causou sofrimento. Podemos reconhecer o bem recebido, agradecer por aquilo que foi bênção, lamentar aquilo que produziu dor e escolher um novo caminho para quem virá depois de nós. Essa decisão não exige desprezar as pessoas. E eu faço questão de lembrar que é possível romper um padrão sem rejeitar quem os praticou antes de nós. Nós podemos não praticar mais a prostituição, o adultério, o roubo, sem condenar nossos pais que erraram nessas faltas. Muitos dos nossos antepassados viveram segundo os recursos, o entendimento e a circunstância que possuía. Isso não transforma seus erros em acertos, mas também nos impede de responder com amargura. Podemos dizer: honro a minha história, mas não repetirei esse comportamento familiar que eu recebi. Esse é o espírito da reconstrução. Corrigir o caminho sem destruir a memória, transformar a dor em aprendizado, converter as cicatrizes em sabedoria. O apóstolo Paulo oferece um exemplo extraordinário ao escrever para Timóteo. Ele recorda a fé sincera que primeiro habitou em sua avó Lóide, depois em sua mãe Eunice, e finalmente esta fé agora habitava no próprio Timóteo. Observe que Paulo não afirma que Timóteo cria apenas porque a sua família cria. A fé foi transmitida, mas precisou tornar-se pessoal. Lloyd representa a raiz. Eunice representa a continuidade desta planta. Timóteo representa a missão que foi cumprida, o fruto desta linhagem. Esse é o verdadeiro legado espiritual. Não apenas repetir palavras, mas viver a fé recebida e servir ao Senhor segundo o próprio chamado. Nós estamos nesta jornada para mostrar que a aliança entre gerações depende da cooperação de todos. Os mais velhos
oferece memória, oferece experiência, oferece conselho, oferece oração, oferece estabilidade. Mas também precisam ouvir, admitir erros e abrir espaço para as contribuições. Os mais jovens, por sua vez, possuem a responsabilidade de aprender, honrar, fazer perguntas, desenvolver os dons recebidos e examinar tudo à luz das Escrituras. Joel profetizou que, quando o Espírito fosse derramado, os velhos sonhariam sonhos e os jovens teriam visões. A promessa não elimina nenhuma geração. Ela une experiência e criatividade. Ela une memória e renovação. Ela une raízes e novos frutos. Assim, o reino de Deus continua avançando através do tempo. Talvez hoje você esteja pensando na história da sua própria família. Talvez existam lembranças que precisam ser preservadas. Talvez existam feridas que precisam ser tratadas. Talvez você tenha recebido silêncio, mas você pode entregar diálogo. Talvez você recebeu ausência, mas você pode entregar para próximas gerações presença. Talvez você recebeu palavras duras, mas agora você pode entregar graça e verdade. Talvez você recebeu apenas medo, mas você vai transmitir para a próxima geração segurança. Talvez você recebeu desorganização familiar, financeira, emocional, mas você poderá entregar para a próxima geração responsabilidade, equilíbrio, administração. Preserve aquilo que foi bom. Preserve a fé, preserve a perseverança, preserve a hospitalidade, preserve a oração, preserve o amor pelas Escrituras. A próxima geração não precisa receber uma família perfeita. Precisa receber uma história alcançada pela graça de Deus, tratada com a verdade e transformada pela fidelidade do Senhor. Porque uma geração reconstrói quando transforma a fidelidade de Deus em memória. Transforma a memória em ensino e transforma o ensino em exemplo que os próximos poderão seguir. Este é o nosso objetivo da nossa reconstrução, deixando uma aliança entre as gerações. Se esta jornada está edificando você, compartilhe este vídeo, envie para outros. Convide sua família e seus amigos para caminhar conosco nesta jornada até Yom Kippur. Acompanhe os episódios anteriores na nossa rede social no YouTube e permaneça conosco até o Yom Kippur. Lembrando, porque a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence ao Deus que restaura. Vamos orar? Eterno Deus, Pai de Abraão, de Isaque e de Jacó, nosso Pai celestial, nós te agradecemos porque tu permaneces fiel de geração em geração. Obrigado por aqueles que vieram antes de nós e nos transmitiram aquilo que era bom, aquilo que era verdadeiro e santo. Dá-nos discernimento para preservar este legado e coragem para interromper todo padrão que não glorifica o teu nome. Coloca primeiro a tua palavra em nossos corações, para que possamos transmiti-la com não apenas com os lábios, mas principalmente com a nossa vida. Abençoa pais, mães, avós, filhos, netos, professores, líderes e todos aqueles que influenciam outras pessoas. Une os mais velhos e os mais jovens em amor, humildade e cooperação. Que nossas famílias contem às próximas gerações as tuas obras, a tua fidelidade e a tua graça. Que não entreguemos os mesmos escombros que recebemos, mas fundamentos restaurados, exemplos de integridade e testemunhos verdadeiros, em nome de Jesus, o Messias e Yeshua. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero no próximo encontro, no mesmo horário.
em nome de Jesus.